Paz, irmãos, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos, pela misericórdia do Senhor, guardados pelo Senhor. Vamos dar abertura à nossa escola dominical. Vamos ler um texto no livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 28 ao versículo 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E ainda em 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta é a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor, é a segurança que temos, que o Senhor cuida de nós. Glória a Deus por isso. Vamos orar ao nosso Deus, que cuida de nós, dos mínimos detalhes das nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer pela semana de paz que o Senhor nos deu, de vida, de saúde e de vitória. Muito obrigada por tuas bênçãos, Senhor. Te pedimos também, Senhor amado, pela família, Senhor, do mês, da irmã Rose, Ageu, toda a sua família, todos os pedidos que ela fez, Senhor. Que o Senhor esteja contemplando cada pedido da tua serva. Abençoa também Ceissa, Senhor amado, a filha de irmã Nevinha, dá saúde a ela. Abençoa a família de Jaqueline, em especial o pai dela, Senhor amado, cuida dele, Pai, com vitória, Pai. Abençoa a irmã Eva, Senhor amado, dando vitória, Senhor amado. Muito obrigada por tuas ricas e preciosas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Vamos continuar hoje com a lição 13. O nosso irmão César vai ministrar, encerrando a lição 13, e vai fazer um resumo de todas as outras lições dessa revista que falou sobre a santidade. E o próximo domingo estaremos com a lição nova. Durante a semana distribuiremos para os irmãos. Com certeza será também uma revista abençoadora para as nossas vidas. Um feliz domingo para todos os amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa EBD Online, este momento de reflexão e de aprendizado da Palavra de Deus. Nós hoje, finalmente, vamos, com a graça de Deus, concluir nossa revistinha, lição de número 13, no tópico que ficou pendente, que é o tópico C, subtópico C. Mas, antes, nós vamos aqui, vamos rever alguns pontos que nós estudamos ao longo do trimestre. Na verdade, durou mais que um trimestre, e vamos rever alguns pontos de domingos passados, ainda antes dessa pandemia pela qual estamos passando. Pontos importantes. Claro que não vou falar tudo, mas somente alguns pontos realmente importantes que vale a pena a gente relembrar esses pontos. Abra sua revistinha aí na lição de número 1. Lição de número 1, a exigência e o padrão da santidade. Um ensino desprezado, mas fundamental. Bom, essa lição foi subdividida em 3 tópicos, mas eu proponho aqui uma nova ordem nesses tópicos. Não seguir a ordem 1, 2, 3, mas 3, 1, 2. Porque o subtópico 3 diz: o que é isso, afinal? Vai trazer uma conceituação. Subtópico 1, nossa herança de santidade cristã. Entendendo o conceito, vamos entender que é importante nós retornarmos à nossa herança cristã, que é o chamado para a santidade, um desejo pela busca de santidade, como acontecia nos nossos antepassados. E último subtópico 2, escola de santidade e oração. Então, vamos lá. Subtópico 3, o que é isso afinal? Santidade fala de separação, consagração. Então, o santo é o separado, consagrado, recriado para Deus. Em breves palavras, podemos dizer que o santo e a mulher santa é aquele que tem comunhão com Deus e que obedece a Deus, obedece à sua palavra. Então, esse é o santo e a santa. Em breves palavras. Subtópico 1, nossa herança de santidade cristã. Nesse subtópico, o autor traz para nós uma reflexão muito importante, que precisamos retornar à verdade, à antiga verdade, que é a realidade do chamado divino para uma vida de santidade. Precisamos retornar a essa antiga verdade,
Hoje em dia, muitas vezes, vemos esta verdade ser esquecida, negligenciada em muitos lugares. Mas nós devemos retornar a esta antiga verdade, que é a realidade do chamado divino para uma vida santa. Subtópico 2. A escola de santidade e oração. Bom, a luta em si, esse subtópico 2, ele é subdividido em 3 subtópicos também. Subtópico A, B e C. Subtópico A fala da santidade aprendida na experiência e por meio da experiência. O que podemos dizer sobre isso? É que a luta em si forja homens e mulheres santos. Homens santos e mulheres santas. A luta em si vai nos ensinar o que é necessário para enfrentarmos a luta. Então nós vamos aprender, por assim dizer, vamos aprender a se virar nos 30. Nós vamos buscar a Deus, vamos entender que numa luta eu preciso disso, preciso daquilo. Então a própria luta ela vai forjando a gente, vai nos moldando e nos leva à oração, porque no meio da batalha nós clamamos a Deus, buscamos a Deus, então a própria luta nos leva à oração. Subtópico B diz: o aprendizado da santidade nos coloca na escola de Deus. É uma sequência do subtópico A, ou seja, a luta nos leva à oração, e a oração ela foi planejada por Deus para nos moldar. Ela foi planejada por Deus para nos levar à forma espiritual e à forma moral desejada por Deus para nós. Então, a própria oração tem essa função, digamos assim, moldar nosso caráter, abrir nosso coração e aprofundar nossa devoção. Subtópico C, as diferenças neste avanço dependem da comunhão com Deus. O que podemos dizer sobre isso? Alguns progridem mais do que outros. E como isso acontece? Isso acontece porque esses irmãos e irmãs, eles têm uma percepção mais nítida, mais clara, percebem com mais facilidade que o chamado para a santidade e a presença de Jesus são reais. Então eles percebem isso com mais facilidade, digamos assim. E então consultam a Deus sobre tudo, porque sabem que a presença de Jesus é real. E a realidade do chamado também é real. Então estão sempre em comunhão com Deus, seguindo o que está escrito em Filipenses 4:6, não é? Vamos ler esse versículo, Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Em tudo, nós devemos consultar o Senhor. E esse versículo nos deixa isso bem claro para nós. Bom, continuando, lição 2, dinâmica da santidade. A dinâmica da santidade. Não a confunda com outra coisa. Santidade tem a ver com o coração. Na Bíblia, coração tem a ver com as nossas motivações, sentimentos e pensamentos. É de onde procedem as saídas da vida, usando o linguajar da Bíblia. Ele é a sede das nossas emoções, pensamentos, motivações. O homem de Deus, a mulher de Deus, vai ter suas motivações, sentimentos e pensamentos sempre visando agradar a Deus. Essa será sempre a conduta do homem e da mulher santa. Ascetismo, formalismo e legalismo não garantem santidade. Este é um ponto muito importante que a revista trouxe para nós. Ascetismo, uma maneira de se abster de certas práticas, de certas coisas, comportamentos, visando uma pureza. E isso é bom e tem o seu lugar na vida cristã. Mas o mero ascetismo, o ascetismo por si só e por ele mesmo, não garante santidade. Porque podemos buscar essa pureza apenas externamente, não interiormente. E nós sabemos que o Senhor conhece o nosso interior. E vemos isso em muitas ocasiões na Bíblia, na palavra de Deus. Por exemplo,
lá no Antigo Testamento ainda. Deus, quando estava escolhendo Davi, usando lá o profeta, para escolher Davi para ser o novo rei, para ungir aquele novo rei, disse que Deus conhece o interior e o homem conhece apenas o exterior. Então, exteriormente, Davi não era o mais indicado, mas interiormente, sim. E quem conhece o interior? Só Deus. Jesus Cristo, já no Novo Testamento, em várias ocasiões, por exemplo, quando estava lá na casa dos fariseus, dos sacerdotes, ele, em um desses encontros do Senhor Jesus com os religiosos, ele curou um enfermo no sábado. E sabendo o que se passava, diz a Bíblia, na mente daqueles que estavam à sua volta, a Bíblia diz que Jesus logo falou: por que arrazoais em vosso coração? A mesma coisa com a mulher adúltera, com a prostituta. E Jesus disse: por que arrazoais em vosso coração? Porque os que estavam ali à volta pensaram: esse aí não é profeta, porque está falando com uma pecadora. Mas Jesus, que conhece o nosso interior, logo deu uma resposta. Então, o Senhor vê o nosso interior. O ascetismo, o mero ascetismo, pode ser uma pureza apenas externa. Formalismo também não é garantia de santidade, embora tenha o seu lugar na vida cristã, mas não garante santidade. E por último, o legalismo, que é a mera observância a preceitos, a regras. Também não garante santidade, porque é possível que alguém cumpra essas exigências e observe essas regras e mandamentos apenas como uma forma de cumpri-las apenas externamente. Então, o legalismo não garante santidade. Precisamos entender que ela acontece sempre como uma resposta do pecador de gratidão a Deus. Então, nós faremos a vontade de Deus a partir daquele agir do Espírito Santo no interior do cristão. Então, entre aspas, isso acontece naturalmente, na verdade, sobrenaturalmente, mas de maneira muito espontânea. Nós precisamos ter em mente uma frase muito interessante que eu gosto de citar: incapazes de dar, precisamos primeiro receber de Deus, porque nós não podemos oferecer nada de bom para Deus. Diz a Bíblia que até os nossos atos de justiça são como atos de imundície, trapos de imundície para Deus. Então fica essa reflexão. Santidade também tem a ver com temperamento, que é a maneira como nós reagimos naturalmente a coisas, a situações e a pessoas. Então é a maneira como nós reagimos e nos comportamos. O nosso temperamento precisa ser mudado, transformado pelo Espírito Santo. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Esse é o que nós chamamos de fruto do Espírito: mansidão, temperança, domínio próprio. Nosso temperamento precisa ser mudado, transformado. Santidade tem a ver com humanidade, que é celebrar a nossa humanidade, nossa natureza humana como criada por Deus, ou seja, com sede de Deus e com aquela dignidade intrínseca por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. O resultado disso é mais amor ao próximo, firmeza de caráter, tristeza pelo pecado e muitas outras coisas boas. Então, santidade tem a ver com humanidade. A verdadeira humanidade só é encontrada em Jesus Cristo. Tem a ver com relacionamentos também, porque nos relacionamentos é que nós vamos nos expor e nós mostraremos nos relacionamentos a nossa essência de santidade. Então será uma prova real de quem nós somos, visível para os homens. Nos relacionamentos nós mostramos quem somos. E santidade também é uma exigência, e é bíblico. Nós vemos isso em Apocalipse 21, 27, por exemplo. Vamos ler esse versículo? Fala sobre a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 27 diz assim: nela, na Nova Jerusalém,
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, mentira, impureza, falsidade, tudo que é sujo e negativo não tem lugar na Nova Jerusalém, mas só o que é bom, verdadeiro, reto, honesto, justo. Amém? Vamos continuar. Bom, agora sim, lição 3, da santificação, da salvação para a santificação, uma lição riquíssima. Ela trouxe para nós a realidade ela fala da nossa realidade como doentes em estado de convalescência, ou seja, um estado de melhora, um processo de melhora, de cura. Traz para nós uma ilustração mostrando que nós somos enfermos espirituais, ainda em estado de cura. Um longo processo. E nesse longo processo nós nos deparamos com equívocos, somos enganados muitas vezes e nós mesmos nos enganamos, não entendendo algumas coisas, não sabendo discernir certas coisas. E a lição traz 6 enganos: o engano dos erros teológicos, dúvida e descrença, autoconfiança, incompreensão nos relacionamentos, identificar o evangelho com outras coisas, ideologias, pensamentos, filosofias, etc. e tal. E enganos sobre a vida cristã, às vezes engano sobre a natureza de Deus, sobre como Deus quer que nós nos comportemos. Esse erro, o último erro, tem uma ligação com o primeiro erro, erros teológicos. O primeiro engano, que é o engano dos erros teológicos, né? Enfim, são 6 enganos com os quais nós podemos nos deparar na nossa caminhada. Qual a receita para isso? Eu quero fazer menção aqui alegremente a uma postagem muito, muito boa da nossa igreja por ocasião dos 160 anos. Lá no Instagram você pode consultar lá essa página, IPB 160 anos, e tem lá: o que é fé reformada? É um relacionamento com Deus através da mediação de Jesus Cristo, baseado no Evangelho revelado por Ele e pelas Escrituras Sagradas. Ou seja, é um relacionamento com Deus pela mediação de Cristo, e um relacionamento baseado no Evangelho revelado por Ele e nas Escrituras. Isso, claro, não é exclusividade da fé reformada, mas a fé reformada segue esse padrão e busca esse objetivo, busca cumprir isso com muita sinceridade. Então, a receita é o que é? Relacionamento com Deus, leitura da palavra, oração, e nós fazermos uso dos chamados meios da graça, ou meios de graça. Até um bom louvor, ouvir um bom testemunho, ministração da palavra, claro, ou estar exposto à palavra através da palavra lida e pregada, mas também lida. A própria comunhão dos santos é também um meio de graça, a ceia, enfim, podia listar muitos outros. Essa lista pode ser bem esticada, digamos assim, né? Com equilíbrio nós podemos sim esticar muito aumentar muito essa lista. Bom, e o subtópico 3, salvos de quê e para quê? Nós somos salvos da culpa do pecado. Este é o aspecto passado do pecado, isso já morreu, já aconteceu. Nós fomos salvos da culpa, fomos justificados por Deus, declarados justos. Fomos salvos, estamos sendo salvos do poder do pecado. Esse é o aspecto presente da salvação, porque ele ainda tem poder, não mais nos domina, mas nos influencia e tem algum poder para nos seduzir. Por causa do Espírito Santo conseguimos resistir e futuramente seremos salvos da presença do pecado. Esse poder que ele ainda exerce, no futuro não mais existirá, será extirpado na nossa realidade, será erradicado. E viveremos para sempre com Cristo e não poderemos nem pecar, porque estaremos em um corpo de glória, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Bom, lições 4 e 5 são 2 lições que se complementam.
são expressões da santidade, não é? Deixa eu ler aqui direitinho o título. 4 expressões da santidade. Na lição 4 nós vimos apenas 3 dessas expressões e a quarta na lição 5. São essas as expressões: temor diante da grandeza de Deus, gratidão pela misericórdia, zelo pela glória de Deus e uma busca sincera por Deus. Lições 6 e 7 traz algumas repetições. Claro que sempre tem algo novo. Se não tivesse algo novo, não existiria a lição, não havia razão de ser da sua existência. Mas tem aspectos, tem algumas coisas que nós já vimos nas lições passadas, não é necessário repetir tanto, que são as lições Visão Panorâmica da Santidade, parte 1 e 2. Lição 8 fala sobre arrependimento contínuo. Para baixo é para cima. É o título da lição. Lição 9 fala do arrependimento na prática, as várias facetas ou modelos de arrependimento. Lição 10, um regime sensacional e puxado. Muito boa essa lição. Nos mostrou que não é fácil. A vida cristã não é tudo tranquilo, tudo muito fácil e muito simples. Muito pelo contrário. A verdadeira vida cristã, ela sim tem muitas lutas, muitas situações difíceis que nós teremos que enfrentar. Lição 11, é preciso crescer, precisamos crescer e amadurecer. Tem até o personagem Peter Pan como exemplo, ilustração, que era aquele personagem da literatura infantil clássica que não queria crescer. A lição 12 fala de poder e santidade, que são inseparáveis. Um resumo muito bom para essa lição é que o verdadeiro poder de Deus, a verdadeira santidade se manifesta com poder numa igreja ativa, com evangelização, oração, meditação na palavra, participação nos cultos e crescimento em santidade. Então, quando nós deixamos de olhar para tudo aquilo que é superficial, desnecessário, aí nós voltamos o nosso olhar para o que realmente importa. É no que realmente importa que o poder de Deus pode ser visto, é manifestado e pode ser visto no meio dos crentes da igreja do Senhor. Bom, e por último, lição 13, agora sim vamos concluir nossa lição 13 com o último subtópico que ficou faltando, que é sofrimento e a lei da colheita. Fala do seguinte, que o sofrimento, ele trará uma colheita, trará frutos para aquele que sofre, e aquele que sofre, o seu sofrimento culminará em frutos para os que estão à sua volta e para muitos outros. É o que nós vemos na palavra de Deus. Olha o que diz aqui o subtópico C. Acompanhe comigo a leitura. Essa lei diz assim: antes que haja bênção em todos os lugares, haverá primeiro sofrimento em alguns lugares, como diz João 12, 24. Vamos ler esse versículo, João 12, 24. João 12, 24. João 12, 24. Olha que interessante. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Que princípio poderoso da palavra de Deus. Medite nesse versículo. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Esse é um fruto, uma colheita para a vida eterna. E um outro versículo muito interessante, Colossenses 1, 24. Paulo, entendendo que o seu sofrimento traria frutos e seria algo positivo para outros crentes. Vamos ler Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja, nós precisamos ter cuidado com esse versículo para não interpretarmos erroneamente. Quando Paulo diz que preenche o que resta das aflições de Cristo, não é que o sofrimento de Cristo, sua dor,
enfim, tudo que ele passou não foi suficiente. Pelo contrário, foi e é suficiente. Foi suficiente. O que Paulo está dizendo é que ele cumpriu a sua parcela, a sua parte nos sofrimentos. Ele cumpriu na sua carne, entendendo que esse sofrimento, essas aflições, são as aflições pelas quais todos os cristãos passarão no futuro. Ele não está dizendo que o que Cristo passou foi insuficiente, porque a leitura rápida pode realmente nos levar a essa conclusão equivocada. Tá bom? Então Paulo se alegrou com esse sofrimento, entendendo que ele traria um bom resultado para a igreja. E, por fim, Filipenses 1, do 12 ao 14. Esta, para fechar com chave de ouro. Filipenses 1, do 12 ao 14. Vamos ler juntos aqui. Filipenses 1, do versículo 12 ao 14. Acompanhe comigo a leitura. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, as minhas algemas em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, com mais coragem, com mais entusiasmo, apesar do sofrimento de Paulo. O sofrimento de Paulo, a sua agonia, a sua prisão, serviu de estímulo. Então veja que no final das contas, esse sofrimento trouxe uma colheita de bons frutos, um bom resultado para a igreja do Senhor. Assim eu concluo. Espero que nosso bate-papo aqui tenha sido proveitoso, edificante para a sua vida. Coloque em prática as verdades que aprendemos. Eu aprendi muito. Espero você no nosso próximo encontro com a graça de Deus. Obrigado. Para mim foi um privilégio e uma grande alegria. Até a próxima, se Deus quiser. Alegria poder ouvir as nossas crianças, ouvir a ministração da palavra do Senhor na classe de adultos, ouvir também a palavra do Senhor ministrada para os nossos adolescentes. Alegria em poder compartilhar a palavra do Senhor e aprender um pouco mais dela através da Escola Bíblica Dominical. Todos nós que participamos desta Escola Dominical somos ricamente abençoados pela porção bendita da palavra do Senhor. Queremos orar agora, encerrando a Escola Bíblica Dominical, intercedendo pelos nossos irmãos enfermos, orando pela família de oração do mês e pedindo o consolo, o conforto do Senhor para nossa irmã Rose Dantas e família, ela que perdeu o seu neto na sexta-feira passada. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos consolando e nos confortando. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, a Tua presença nos basta, e assim somos dirigidos por Ti em todo o tempo. Situações ocorrem, elas são difíceis para nós e muitas vezes de difícil entendimento, mas sabemos que o Senhor está conosco e todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que foram chamados, santificados, salvos em Cristo Jesus. Queremos pedir a Tua bênção de cura para os nossos irmãos enfermos. Pedir, Senhor, a Tua constante presença abençoadora sobre a vida deles. Suplicar, ó Deus amado, pela vida da nossa irmã Rose Dantas e toda a sua família. O conforto, o consolo do Senhor seja sobre todos eles. Queremos, ó Pai, te agradecer mais uma vez pela ministração da Tua palavra nesta escola dominical.
que o Senhor nos dirija, ó Pai, durante todo o decorrer deste dia e desta semana que se inicia. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.